Olá pessoal, vamos para mais um desafio? Bom, eu vou falar sobre hidratação. É um tema que precisa ser muito falado, apesar de parecer óbvio, mas ainda tem muita gente que não se conscientizou da importância de manter esse hábito. Muita gente não sabe, mas as atividades cerebrais, intestinais, musculares, elas apresentam um desempenho muito melhor quando o corpo está hidratado. Além do bom funcionamento do organismo, a hidratação ela também interfere na aparência e na textura da pele, por exemplo, né? Sem contar na sua importância na performance de atividades físicas. Bom, no final, o que significa hidratar o corpo e por que é tão fundamental para se manter saudável? Bom, vamos começar falando o que é hidratação. Bom, a água é um elemento essencial e fundamental no transporte e distribuição de vitaminas, de minerais, de glicose, oxigênio e vários outros nutrientes para as nossas células. Como o corpo não produz água, ela precisa ser reposta para que o organismo ele funcione regularmente. Isso a gente chama de hidratação. Bom, vamos lá. E qual a importância de se manter hidratado, né? Da hidratação? Para você ter uma ideia da importância disso, o nosso corpo ele elimina naturalmente com todos os processos metabólicos uma média de 2,5 litros por dia. Só de saliva a gente precisa de 1,5 litro para produzir saliva. E com isso fica muito mais fácil entender a necessidade de a gente estar repondo água o tempo todo, certo? Bom, mas a gente tem que entender que só repor a água não basta, tá? Porque a gente, enfim, o que acaba acontecendo quando a gente bebe muita água? Porque quando a gente bebe muita água, a gente elimina a água e junto com o nosso xixi, por exemplo, e suor, a gente elimina eletrólitos também. Então, não adianta só ingerir água, né? Tipo 2, 3 litros de água por dia. A gente tem que, sim, manter esse equilíbrio hidroeletrolítico, né, que é um equilíbrio de minerais, né, como sódio, potássio, magnésio, fósforo, cálcio e cloreto, para que a gente tenha que a água fique no nosso corpo também, né. Bom, manter o corpo hidratado, ele ajuda em várias atividades das células, como eu já falei, né? Na digestão é extremamente importante, então ele ajuda, favorece, uma hidratação boa favorece os rins, ajuda a gente a eliminar as toxinas, ajuda a regularizar nossa pressão arterial, enfim, ela é fundamental para o nosso cérebro, né? Não sei se vocês sabem, mas o nosso cérebro ele é formado por 75% de água. Além disso, uma das partes do corpo que exige uma energia enorme ao nosso cérebro para desenvolver nossas tarefas e assim, e a água é que faz esse transporte de nutrientes, que leva essa carga energética para o cérebro. Então, fica muito claro que o processo da hidratação é muito importante. Quando a gente está desidratado, por exemplo, a gente acaba tendo uma retenção de sódio no nosso corpo, né? E isso estimula uma liberação de vasopressina, que é um hormônio produzido quando o organismo não está hidratado. Isso faz com que os rins eles segurem a água e o corpo reduz a nossa quantidade de eliminação via urina, né? E como resultado disso, os líquidos eles ficam concentrados nas áreas subcutâneas e formam edemas e também acaba gerando uma imperfeição na pele, como por exemplo a celulite ou ter pernas inchadas, né? Isso é bem comum. E qual que é a melhor forma da gente se manter hidratado, então? Bom, a combinação ideal para a gente ter o corpo hidratado é consumir água rica em eletrólitos, né? A quantidade de água que a gente deve ingerir por dia é muito individualizada, depende de alguns fatores, de características físicas, né, individuais, e também depende de como que estão os fatores externos, se você vai praticar atividade física, né, como estão as condições climáticas também, isso é bem importante. A gente pode hidratar, por exemplo, além de tomar água com eletrólitos, tomar água de coco, também que tem uma quantidade interessante, né, de potássio, cálcio e magnésio. A gente pode consumir frutas e vegetais, que são opções muito ricas em água, contém fibras e nutrientes, né, também, que a gente pode contar como fontes de eletrólitos na sua composição. A gente pode incluir um pouquinho de sal não refinado numa bebida, né, por exemplo, um sal marinho, que melhora a absorção, né, da água nas células.
E a gente tem bebidas isotônicas que repõem esses sais minerais, mas a dica aqui é leia sempre o rótulo dessas bebidas, né, antes de consumir, porque elas são muito, a maioria é muito rica em açúcar, né? Então a gente tem que ficar atento. Bom, então é isso que eu queria comentar com vocês, né? A gente tem que ficar atento porque essa falta de água, ela pode levar, por exemplo, a sensação de cansaço. A gente pode ter aquela sensação de ganho de peso, né? Ter problema de constipação, ter o intestino preso, por exemplo. A gente tem essa sensação de retenção de líquidos, né? A gente pode ter uma comprometimento da nossa memória, né? Ficar com déficit de atenção. Assim, quem pratica atividade física pode ter um baixo desempenho atlético, né? Então, apesar de beber água ser algo tão automático no nosso dia a dia, mesmo assim é comum pessoas ignorarem essa sensação de sede, né? Que é um sinal que o corpo dá, e de beber água, e muita gente passa o dia inteiro sem repor esses líquidos, né? E aí quando a gente chega no ponto de sentir sede, significa que o nosso corpo já está desidratado. Então, pessoal, vamos prestar atenção nos sintomas do nosso organismo e manter uma rotina adequada de hidratação, ok? É isso, um beijo para vocês e até o próximo desafio. Tô com o Tobias aqui, fazendo carinho que ele tá pulando aqui. Um beijo para vocês.